Pedrinho, você é um anjo na minha vida. Morrendo de saudade de vocês. Mano, não sei nem o que dizer, cara. Você é foda. Te amo muito. Mariana, te amo muito. Ingrid, amo muito você também. Saudade de estar do seu lado, de rir contigo. Mas eu vou me manter firme. Vou sim. Amo vocês todos. É a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de falar isso assim pra tanta gente. Eu só pude contar isso pra pessoas muito próximas ali de perto de casa, de dentro de casa, mas vai ser um prazer enorme, porque o que Deus fez na minha vida é uma prova sem dúvida do poder dele, de que só ele pode tirar a gente de qualquer situação, não importa ela qual seja. Então, primeiramente, eu queria agradecer do fundo do meu coração por todas as orações, toda a fé, todo o joelho dobrado, todas as orações de qualquer pessoa, toda ajuda, seja ela financeira, seja ela emocional, espiritual, que foi dada à minha família, porque foi importante. Saibam que a minha vida é resposta da oração de vocês. É da resposta da oração da igreja de Deus. É Ele provando que quando a gente se une como igreja, Ele traz a resposta, Ele é fiel. Então bora lá. Eu já sou piloto profissional há mais de 10 anos. Voei em cima da Amazônia por uma empresa de táxi aéreo por mais de 4 anos. Então, conheço bem a região, nascido e criado ali na região. E essa experiência toda, para mim, também foi muito reveladora, mesmo com toda essa situação, com todo esse background, digamos assim, né? E eu vou começar pelo dia mesmo do voo. Era um dia normal, era um voo normal. A aeronave estava carregada, eu tinha feito todas as inspeções normais. Era para a gente decolar por volta de 9h30 e a gente não pôde decolar por causa do mau tempo. O tempo estava ruim. Eu disse que a gente só iria decolar na hora que tivesse com teto suficiente para fazer um voo visual. E ficamos aguardando no aeroporto até aproximadamente 12h40. Foi quando a meteorologia melhorou e eu decidi decolar. Seria um voo de 1h05 até o destino, né? Uma proa de mais ou menos norte, eu iria voar a 3.000 pés, numa região de mata extremamente fechada, muito fechada, é uma das regiões mais isoladas ali. E de muita serra, algumas serras de 1.500 pés até 1.800 pés. Então a gente voava um pouco baixo, é normal. E ter partida no motor, taxiei, decolei, vim coordenando, informando todas as minhas posições e em nenhum momento eu recebi a resposta nenhuma, então eu julgo que eu devia estar voando sozinho naquela área, naquele dia. E com aproximadamente 35, 40 minutos de voo, já nivelado a 3.000 pés, eu acredito que ali naquela área onde eu estava, tem algumas serras em torno de 1.200, 1.300 pés. Para quem sabe um pouquinho de aviação, é bem baixo. Entre uma pane e o tempo que você tem para chegar no solo. E ali nivelado, simplesmente o motor parou. Simplesmente parou. Eu respirei fundo e observei que era alguma coisa relacionada ao combustível, pois um dos indicadores de combustível tinha ido a zero. Tentei reacionar o motor uma vez, tentei outra vez, não funcionou. Peguei o rádio e informei que o Papa Tango de Romeo e Juliette estava caindo entre Alenquer
e o Califórnia. Desde esse momento eu me concentrei apenas em voar a aeronave. Trouxe a aeronave para velocidade de planeio e procurando o local onde eu pudesse efetuar um pouso de emergência. Nesse momento a única coisa que você pode fazer é voar um planador e esperar o momento onde você vai cair, literalmente. Eu treinei muito para esse tipo de situação, mas nunca tinha passado por uma situação dessa real. Então, fui voando avião, procurando algum local, até que eu vi à minha esquerda um pequeno vale entre duas serras menores. E lá eu vi que tinham algumas palmeiras, saizeiro, palmeiras menores, árvores que teriam menor impacto na hora que eu tentasse pousar essa aeronave. E com certeza isso foi pela graça de Deus ter me mostrado esse local, porque era o melhor local de toda aquela área. Eu não tinha... As pessoas que sobrevoaram ali disseram, olha, eu não sei como tu fizeste isso. Você pode perguntar para qualquer profissional, eles vão dizer que aquela área é muito difícil. Você não tem um descampado, você não tem uma plantação, você não tem pasto, você não tem nada. É só serras e árvores muito grandes. E aí, escolhido o local, eu fui levando a aeronave, fiz uma pequena curva para a esquerda para que tentasse frear a aeronave através da copa das árvores. E eu via o chão chegando, as árvores ficando perto, trazendo o nariz do avião, compensei ele. Eu senti a primeira árvore passar embaixo do avião, senti a segunda. Na terceira já foi só muita confusão, muito barulho. Eu não sei se eu me protegi, eu não sei o que aconteceu. E de repente só um barulho muito forte, pum. E eu tava no chão. Quando abri o olho, eu vi que eu não estava desacordado. O painel da aeronave estava muito por cima de mim. O banco bem embaixo. Estava quase esmagado assim pela carga. Eu só levava carga, eu estava sozinho. E eu estava coberto de combustível. Muito melado de combustível. E nessa hora eu vi que eu precisava sair dali imediatamente. Então eu botei a mão em cima do painel, me empurrei, o para-brisa tinha sido cuspido e saí pela frente. Graças a Deus eu vi que eu não tinha nada quebrado, eu estava íntegro. E imediatamente eu comecei a procurar qualquer coisa que eu ia precisar para passar esse tempo ali na mata, porque eu já sabia que eu ia passar algum tempo ali. Eu sabia a situação que eu me encontrava. Não à toa eu já tinha perdido amigos e colegas de profissão na mesma situação. E então peguei tudo que eu poderia usar, peguei minha mochila, 3 garrafas de água, um saco de... a gente chama de saco de sarrapilha no norte do país. É uma saca branca que as pessoas usam para colocar em feira, põe frutas, enfim. Peguei um saco de pão, tinha aproximadamente uns 12 pães e 4 latas de refrigerante. Foi o que eu consegui pegar. E uma corda. Peguei essas coisas e imediatamente saí de perto do avião, porque eu sabia que o risco de fogo era muito grande. Me afastei e comecei a subir a serra, que estava do lado direito. E já na metade da subida eu consegui ouvir o avião pegando fogo. E a coluna de fumaça muito grande, fumaça preta, algumas explosões. E subi, e lá naquela serra foi onde eu passei a minha primeira noite, foi onde eu comecei a digerir tudo isso que tinha acontecido. Fui ver os meus ferimentos, eu tinha algumas escoriações nos joelhos, estavam muito inchados, doíam muito. Um galo grande aqui na testa, uma costela que doía muito ao respirar e também um machucado muito grande nas costas, que eu só fui ver quando eu fui resgatado. Eu não sabia nem a situação, mas acho que a maior cicatriz que eu tenho é a que está nas costas. Mas ainda assim, troquei de roupa, tentei cuidar desses ferimentos, fiz uma barraca improvisada. E só pela glória de Deus, nenhum desses ferimentos infeccionou.
tudo sarou e curou rapidamente, questão de 1 semana e meia. Eu já tava saindo cascão, sem nada, sem uma infecção. E depois de passar aquela noite ali, tentando pensar em tudo que tinha acontecido, em toda a situação que eu tava, tentando relembrar de todos os meus treinamentos. Eu tinha treinamento de sobrevivência na selva. Era acostumado a estar sempre que eu podia, estava pescando ou acampando ou alguma coisa ali na Amazônia, então eu conhecia alguma coisa. No dia seguinte eu desci essa serra para ver o que tinha sobrado do avião, se se podia usar alguma coisa, e quando eu cheguei lá não tinha nada. Tava tudo queimado, tudo queimado. Não dava nem para usar como abrigo, não dava para usar nada. E ali naquele local eu fiz o meu primeiro abrigo, ainda improvisado, porque era ali que estavam todas as minhas esperanças de salvamento. A gente conhece o procedimento, de 5 a 8 dias o salvo aéreo, a Força Aérea Brasileira iria procurar e ia tentar encontrar aquela aeronave. E naquele momento eu achava que eu ia passar por aí, 8 dias no máximo, na floresta, aguardando o salvamento. E eu fiquei por ali, e ali fui aprendendo muita coisa. À noite é muito difícil. À noite a floresta faz, os primeiros dias, ela te envolve em sons, é quando ela tá mais viva. E isso não é muito natural pro ser humano, ela desperta todos os teus medos mais íntimos. Sabe? Uma folha que cai, ou qualquer coisa você pensa que tem um bicho querendo te pegar, que... Não sei. É uma mistura de sentimentos muito difícil de lidar. E os dias foram passando, eu ia comendo um pão por dia, e a cada 2 dias abria uma lata de refrigerante e tomava também. Só que com 5, 6 dias aqueles pães já estavam todo bolorento, era difícil de comer. E eu tinha medo daqueles fungos me fazerem algum mal, me causarem alguma infecção. Então eu acho que eu só pude comer por aí, até o 6º, 7º dia. Depois eu não comi mais. E no 5º dia, do primeiro ao 5º dia eu conseguia ouvir o avião da busca e salvamento. Ele passava ao longe, eu ouvia o barulho dele, e ali naquela esperança de que viesse para perto de mim, que passasse ali próximo, sempre com aquela esperança. E no 5º dia foi quando eles passaram exatamente em cima de mim. Eu saí correndo com aquelas sacas e acenava, e a aeronave passou um pouco baixo, depois ela passou já um pouco mais longe, e foi passando mais longe, e ali eu já tinha entendido que eles não tinham me visto. E eu sabia que eles não iam voltar, porque esse é o procedimento deles, eles fazem uma varredura. E eles passaram, não me viram, e aquilo foi muito duro. Minha esperança estava toda ali praticamente. E acredito que isso era para volta de umas 11 da manhã, meio-dia por aí. Então eu voltei pro abrigo, fiquei pensando, e eu decidi que eu tinha que entrar na mata, que eu teria que andar. E aí eu já tinha nesse momento uma espécie de um facão improvisado. Eu tinha pegado um pedaço de pau, eu tinha uma faca de bolso, eu abri ela, amarrei com usei o fio dental inteiro que eu tinha na minha bolsa e fiz uma espécie de uma lança, ou sei lá. E também um facão improvisado, onde eu dormia com ele toda hora em cima do meu peito, sei lá, de repente parecesse um animal, alguma coisa. Então, eu digo que essa história ela tem 2 milagres. Ela se divide em 2 momentos. E o primeiro milagre foi o mais importante.
Eu tentei entrar na mata nesse dia, peguei minhas coisas, comecei a caminhar em direção ao sul, como quem voltasse para Alenquer. E era uma parte de muito cipó, e eu batia muito, tentava passar, muito quente, muita sujeira caindo em cima de mim. E eu tentei por uns 30 minutos ali. E eu não consegui. Consegui sair do lugar. Voltei pro meu abrigo. E esse foi o meu momento de maior fraqueza. Foi o momento onde eu senti que o salvo aéreo não iria voltar. Eu tinha tentado entrar naquela mata. E eu não tinha conseguido ficar 30 minutos ali. Então eu comecei a ficar pensando que eu ia morrer ali mesmo. Que já que eu não conseguia sair dali, então eu achei que naquele momento tinha acabado minhas esperanças. Aí eu peguei meu celular, que ainda tinha bateria, e gravei um vídeo de despedida pra minha família. Eu disse que eu tinha tentado entrar na mata, que se eles achassem aquele vídeo que eu tinha tentado entrar na mata, que era muito difícil, com as ferramentas que eu tinha, eu não conseguia sair dali. E lembro muito bem de dizer: mãe, eu te amo, fica com Deus. Pedro, Mariana, Thiago. Eu não consegui gravar mais muita coisa, eu te liguei. E aí fiquei ali com aquele sentimento, pensando. E aí eu disse pra Deus assim, comecei a conversar com Deus. Isso já era início da noite. E eu comecei a conversar com Deus. Conversar mesmo, eu não estava orando não. Comecei a conversar. Eu decidi que ali era hora de... Era hora de lavar minha roupa suja com Deus. E eu falei assim, Deus, se for da tua vontade, que eu realmente... Se for pra eu morrer aqui, manda uma onça, manda alguma coisa. Mas não me deixa morrer de fome aqui, eu não quero ficar sofrendo aqui. Se vier esse animal, eu não vou fazer nada, eu não vou resistir. Eu não quero morrer dessa forma. Eu sabia que se eu fosse ficar ali pra morrer de fome, eu ia levar semanas sofrendo. E aí, refletindo todo esse sentimento de morte, de derrota, me sentindo derrotado pela situação, me sentindo derrotado pela floresta. E durante essa minha lavação de roupa suja, foi quando aconteceu o meu primeiro milagre. Eu disse, Deus, tu conheces o meu coração. Tu sabe que teve um momento da minha vida em que eu parei de acreditar em ti. Eu parei de confiar em ti. E eu não precisava esconder nada. E a gente precisa falar. A gente não pode ficar guardando. Então eu falei, tu sabe que esse momento foi a morte do meu pai. Eu perdi meu pai biológico quando eu tinha 19 anos. Eu estava aqui em Brasília. E meu pai sofreu um acidente em Santarém, na cidade onde a gente morava. Um acidente de moto. Ele caiu, bateu a cabeça, teve alguns coágulos, foi pra UTI. E essa era uma época que eu tava com a minha fé bem forte. E nossa, tanto que eu pedi pra Deus que deixasse eu ver meu pai de novo. Que eu pudesse pelo menos encontrar com ele, me despedir, sabe, vê-lo. E eu cheguei em Santarém, voo era muito difícil pra chegar lá. Cheguei lá, acho que com 1 dia e meio ou 2 dias após o acidente. Devo ter chegado de manhã, a gente só podia visitar ele na UTI 5 horas da tarde, mas ele faleceu antes disso. E aquilo me destruiu por dentro. Eu desprendi tanta confiança que eu iria conseguir. E aquilo me destruiu por dentro. Acabou com a minha fé, acabou com a minha confiança. E eu sempre cresci na igreja, cresci num lar cristão. Mas aquilo me destruiu de uma forma que a partir daquele dia eu passei de ser uma pessoa completa. Parei.
E eu digo uma pessoa completa, corpo, mente, espírito. Meu espírito foi quebrado, eu não tinha mais. Passei a ser uma pessoa de corpo e mente. Puramente racional. Eu ia pra igreja, eu cantava os louvores porque eu sabia. Eu já tinha 19 anos, eu tinha ouvido muitas pregações na igreja. Eu ouvia e dizia, nossa, já ouvi isso tantas vezes. E aí, eu falei pra Deus, Deus, se for da tua vontade mesmo, que eu não morra aqui, tudo que eu quero é ver minha família de novo, é ver minha mãe de novo, poder abraçar minha mãe, poder abraçar meus irmãos, sentar numa mesa, ter um jantar. Me devolve a minha fé. Me torna uma pessoa completa de novo. Me devolve meu espírito. E ele, como um pai misericordioso, que perdoa o filho sem falar nada, ele me devolveu a minha fé. Naquele momento, naquele 5º dia. E aquilo mudou tudo. A forma de eu pensar, a forma de eu encarar a situação. Parece que me trouxe uma paz, uma serenidade. E eu digo que é como se fosse uma criança estivesse brincando com um brinquedo novo, assim. E em vários momentos eu me sentia alegre, porque eu tinha minha fé de novo. E daquele momento em diante, eu não reclamei, não murmurei uma única vez da situação. Em nenhum momento. Então, eu entrei naquele mato com a minha própria força, com o meu conhecimento, com tudo que eu tinha, e não consegui passar 30 minutos. E depois daquele dia, foram mais 36 dias andando em situações muito piores, com frio, com fome. Só pela glória dele, só por ele. Porque sozinho eu já tinha tentado e eu não tinha conseguido. E só com ele que eu podia conseguir isso. Sem ele, a gente não vai para lugar nenhum. E eu posso dizer isso porque eu tentei. Não mudou nada entre uma coisa e outra. As minhas ferramentas eram as mesmas. O local era o mesmo. A única diferença é com Deus e sem Deus. E desde aquele dia em diante foram tantos momentos difíceis. Eu passei os próximos 2 dias planejando como sair de lá. Planejei seguir para o leste, porque era onde tinha a maior chance de eu encontrar atividade humana. E sempre que eu acordava, eu começava seguindo o sol. Andava até por volta de 1h, 1h30 da tarde. Depois ia fazer meu abrigo até 5 horas. Depois até 6 horas eu tinha que fazer fogueira. Depois eu tinha que acender essa fogueira, secar minhas roupas, secar meu tênis. E no final de tudo isso, de todos esses dias, sempre que eu me retirava para dentro do meu abrigo, eu dizia obrigado, Deus. Não importa o quão difícil tivesse sido o dia. Se eu só tivesse andado 1 hora, se eu tivesse todo ralado, se eu tivesse sangrando, eu só conseguia me lembrar de agradecer. De agradecer. Nos momentos mais difíceis, quando eu não conseguia fazer um abrigo direito, que caía chuva e chovia todo dia. E faz muito frio lá. Muito frio. Eu dormia às vezes abraçado na minha perna, todo molhado, sentado. E aí parece que vinha uma voz e dizia, e aí, cadê teu Deus? E era nessa hora que eu dizia mais alto, obrigado, Deus, tu és bom, Pai, glórias a ti, Senhor. Obrigado pela chuva, Pai, obrigado porque eu tô aqui, meu Deus. Era nessa hora que eu mais agradecia. Eu só conseguia lembrar de Jesus no deserto.
As horas que eu estava deitado e a fome apertava. E não é essa fome de você não almoçou e chegou a hora do jantar. É fome de 3 dias sem comer. Dói, gente. Dói demais. É uma dor que parece que irradia pelo teu corpo. Tira tuas forças. E nessas horas, eram as horas que eu dizia: ô Senhor, me alimenta com o teu espírito, Pai. Me dá da tua força, Senhor, me dá da tua força. E parece que descia uma força assim que ia tirando toda a dor do meu corpo, me aliviava. Eu conseguia respirar fundo e tentar passar aquela noite para no próximo dia levantar e na mesma situação continuar caminhando. Deus me deu a oportunidade de sentir fé, mas era uma fé tão pura que eu não conseguia entender às vezes. Como que por muitas vezes eu conseguia me sentir bem, conseguia me sentir feliz. Eu já sabia que eu ia sair dali. Eu sentia mesmo. Eu já dizia: Deus, obrigado, Pai, pelo meu milagre. Eu já recebi o meu milagre, Pai. Eu não sei quando vai ser, Senhor, vai ser no teu tempo. O tempo é teu. A única coisa que eu tenho que fazer é caminhar. A única coisa que eu tenho que fazer é prosseguir lutando. Não esmorecer. Eu sabia que eu ia sair dali pelo poder dele. Mas se eu ficasse parado, eu não ia conseguir. Deus age no tempo dele. Mas quem trabalha é a gente tem que se esforçar. E sem deixar de confiar em nenhum momento. A fé, eu aprendi que a fé não cabe dúvida. Não cabe dúvida nenhuma. Se você duvidar alguma vez, você precisa trabalhar sua fé. Não dá para dizer: eu acredito que eu vou sair daqui, mas ali no seu mais íntimo, mas é tão difícil, mas não sei o quê. Não dá. Não, a fé não tem espaço para essa dúvida. Você tem que crer no mais íntimo do teu ser, que você já recebeu. Você já recebeu o seu milagre, seja lá ele qual for, qual você está esperando. Não adianta ficar achando que você vai conseguir pela sua força. Você não vai. Sabe? Tinha momentos que eu me deparava na frente de algumas subidas, de algumas serras. E era uma serra que crescia um capim muito alto, maior do que eu. E a serra era toda coberta daquilo. E no meio dela crescia um cipó que se tornava uma malha. E esse cipó, ele é cheio de espinhos. Não é um espinho reto, é um espinho em forma de garra, como de uma rosa. No pé dele ele é bem grosso e ele vai ficando bem fininho. E ele entra no meio desse matagal. E você não passa ali se você não tiver um facão ou se você não for batendo e derrubar ele para passar. E eu tinha 2 pedaços de pau. E eu batia para derrubar. Só pensando em encontrar minha família, E batia. Quando ele caía, eu dava um passo. E toda vez que eu tentava bater, esse cipó engatava aqui. E começava a arranhar, a rasgar a pele. Tenho muitas marcas em relação a isso. E sangrava muito e doía muito. Eu parava e dizia: meu Deus, eu não vou conseguir sair daqui. Deus, me ajuda. Como que eu vou sair daqui? E ele dizia: tu não quer ver tua família? O caminho é esse, meu filho. Eu tô te dando o caminho. É esse. Então, às vezes durante o mover de Deus, o caminho não é fácil. Não é fácil.
E nessa hora eu dizia, então Deus, eu não consigo, me dá da tua força, Pai, porque eu não consigo. E eu respirava fundo. E de fato alguma coisa crescia dentro de mim. E eu respirava e dizia, então bora lá. E voltava a bater com o braço sangrando, com as mãos sangrando. E essa força vinha da oração de cada pessoa. Essa força vinha da fé da minha família, da fé da igreja, de cada pessoa que de repente está assistindo esse testemunho e também orou da sua casa. Muito obrigado. Era nessas horas que fazia diferença. E eu continuava. E Deus honrando cada dia, cada pequena vitória. Eu dizia, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Tu és bom, Senhor, tu és bom. E eu ia andando e chovia no meio da caminhada. Obrigado, Senhor, pela chuva. E continuava caminhando. Sem duvidar que em nenhum momento eu ia ficar ali. Na verdade, eu já tinha entregado minha vida para Deus ali. Eu disse, Deus, faz a tua obra. Se for da tua vontade que eu realmente saia daqui, tu vai mostrar o caminho. E se não for da tua vontade, eu vou continuar caminhando do mesmo jeito. Não importa. Eu vou continuar tentando. E às vezes eu chegava em cima de uma serra, achando que em cima daquela serra ia ter alguma coisa do outro lado. E chegava lá, mais um vale, mais uma serra. Aí eu olhava assim e dizia, não tem problema, na outra vai ter. E descia e andava pelo vale, subia a próxima serra, chegava lá, não tinha nada. Não tem problema, na próxima vai ser no teu tempo, Deus. Vai ser no teu tempo. No tempo certo tu vai me mostrar. E quantas vezes aquela floresta não me enganou. Pensava ouvir coisas, ouvir alguma atividade humana, um motor funcionando ali. E depois eu fui vendo que ou era o vento batendo em algum vale, ou eram as copas das árvores fazendo barulho. E cada vez que ela queria me enganar, parecia que era um reforço para minha fé. Eu ficava, será que eu continuo nesse caminho? Será que eu vou atrás desse som? E eu dizia, não, na hora que Deus revelar, não vai ter dúvida. Eu não vou ter dúvida do que é. E assim ele agiu. Depois de tanto sacrifício, nos últimos dias já eu estava muito fraco. Eu já, às noites, as minhas extremidades já ficavam muito dormentes. Eu tinha câimbras em várias partes do meu corpo. Convivia com dor. Se eu precisasse me abaixar para amarrar meu tênis ou pegar água, quando eu levantava, minha vista escurecia, eu queria desmaiar. Isso acontecia várias vezes no dia. E no dia anterior de eu ter sido encontrado, eu estava em cima de uma serra, já montando meu abrigo, quando de repente eu ouvi uma motosserra. E foi exatamente como tinha que ser. Porque não tinha como não ser. Ali não tinha como ser a floresta me enganando. Eu conseguia ouvir a motosserra, mais ou menos ao leste, onde eu tinha que andar. E a motosserra acelerava e vai. Eu falei, meu Deus, tem alguém ali. E aí eu fiquei, eu vou agora, 4 horas da tarde, me arrisco a perder a luz do sol, dormir no relento, ou fico aqui? E aí, seguindo as minhas prioridades, eu não fui. Eu disse, não, se for da vontade de Deus para sair daqui, amanhã eles vão ligar essa motosserra de novo. Então, fiquei ali no abrigo, terminei meu abrigo. Quando foi 8 horas da manhã, lá estava a motosserra de novo. Foi funcionando, só que ela já estava atrás de mim.
E aí eu pensei, eu vou, eu não vou. Quando eu decidi ir, falei, não, vou ter que arriscar, né, que eu perco um dia. Peguei todas as minhas coisas, desci a serra pelo lado contrário. Quando eu cheguei no pé da serra, o barulho parou. Aí eu falei, e agora? Falei, não, eu vou continuar. Eu sei que a hora que for da vontade de Deus, vai se apresentar na minha frente. Eu subi a serra de novo, continuei a minha caminhada, desci aquela serra, muita dificuldade, até que na descida da serra eu encontrei uma das maiores áreas de pântano que eu já tinha encontrado. E eu tinha que atravessar ela, nunca tinha atravessado aquilo ali porque não era seguro, mas eu precisava. Aí eu levantei, atravessei com muita dificuldade, até que eu encontrei um igarapé largo. E aí eu só dizia que eu tinha que atravessar aquele igarapé. E a margem onde eu estava era uma margem muito melhor para eu ficar. Era uma margem que tinha tudo que eu precisava para montar meu abrigo. Isso já era por volta de meio-dia. E alguma coisa me dizia que eu tinha que atravessar aquele rio. Eu precisava atravessar. Eu já tinha encontrado outros antes, mas nunca tinha precisado me molhar, nadar. E aquele corria muito e eu já estava muito fraco. Então, tirei minha roupa, fiquei só de cueca, botei tudo que eu tinha na mochila, a mochila estava toda molhada, aquilo devia estar pesando uns 12 quilos. Peguei a corda, passei por ela, amarrei na minha cintura e com muita dificuldade eu consegui atravessar aquele igarapé. Ali quase eu me afogo, mas consegui atravessar. E nesse dia estava dando tudo errado. Eu já estava atrasado no meu cronograma. Na hora que eu atravessei eu estava com tudo encharcado. Mas em nenhum momento eu reclamei. Nesse dia eu até dizia assim, ô Deus, manda um sol, por favor, agora que eu preciso enxugar essas coisas. E aí caiu uma chuva forte, enorme. Eu falei, tá bom, não tem problema não, deixa eu enxugar isso aqui. E aí continuei enxugando, mas já tava preocupado. Eu torcia a roupa, a minha mão ficava fechada, eu não conseguia abrir minha mão de novo, eu tinha que forçar pra abrir, porque eu já não tinha mais força. E aí voltei a caminhar, me afastando um pouco do igarapé, procurando um terreno seco para fazer o meu abrigo. Já era 3 horas, 3h30, muito forte. Essa hora eu já devia estar montando o meu abrigo. Foi quando eu avistei ao longe uma coisa branca no meio da floresta. E não é natural a cor branca no meio da floresta. Eu nunca tinha visto. Você sempre vê verde, amarelo, vermelho, preto, mas nunca uma cor branca. E aí, por curiosidade, fui lá ver, fui aproximando com cautela. Quando eu cheguei lá, era uma lona cobrindo alguma coisa. E do lado tinha uma pilha de ouriço de castanha aberto, antigo já. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Aí eu peguei e levantei. Quando eu levantei, tinha um paneiro de castanha, um reservatório para água, um pouco de farinha e as ferramentas para abrir o ouriço. Eu falei, cara, eu tô numa área de castanheiro, tem alguém por aqui? E aí eu continuei procurando a trilha deles, quando finalmente eu ouvi um deles trabalhando para abrir a castanha, para abrir o ouriço. E me aproximei devagar para não assustar ele. Foi quando eu vi a pessoa lá sentada, trabalhando para abrir a castanha. E ali foi um momento de muito alívio, porque tinha encontrado alguém depois de todo aquele tempo. E encontrei com eles, expliquei toda a situação, falei, oi, meu nome é Antônio Senna e tal, tô perdido aqui há tanto tempo, um avião caiu,
E aí o outro amigo dele chegou, contei a história de novo. Eu falei, não, bora lá pro nosso barracão, mas lá tem água. Aí eu falei, cara, mas me dá uma castanha dessa, tô com muita fome. Ele falou, não, lá tem comida também e tal. E graças a Deus, Deus colocou essas pessoas ali na minha frente e a gente foi até o barracão deles. E quando eu cheguei lá foi um alívio muito grande, eles tinham um rádio, foi quando eu contactei minha família. E eu encontrei uma outra família, que era a família da Dona Maria Jorge. Uma assembleiana firme, uma serva de Deus que me recebeu com carinho enorme. E ali tinha acabado todo aquele sofrimento. E eu tinha sido recebido por servos de Deus que não são coincidências. Eles tinham chegado lá apenas 3 dias e estavam apenas montando o barracão. Eu só consegui ouvir a motosserra porque estavam montando o barracão. Esse ano, eles não iam para lá. Eles só foram para lá porque no castanhal mais embaixo, onde eles iriam trabalhar, não tinha dado castanha suficiente. E tinha chovido o suficiente para que o rio subisse e eles pudessem chegar lá. Bendita chuva. Então não são coincidências, Deus age no tempo dele. Não existe essas coincidências. Se eu não tivesse atravessado aquele igarapé com toda aquela dificuldade, talvez eu não encontrasse eles. A gente tem que aprender a entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Eu tive a oportunidade de experimentar uma fé pura. Eu não tinha dúvida nenhuma de que eu ia sair dali. E eu estava afastado da igreja há tanto tempo, minha fé tão quebrada. E Deus me devolveu. Eu lembro que eu dizia tantas vezes, falei, Deus, assim como tu fizeste com aquela mulher, Pai, deixa só eu tocar na ponta das tuas vestes, Pai. Que eu sei que tu vai me dar o meu milagre, Pai. Então não adianta a gente dizer que a gente tem fé. A gente precisa tentar se aproximar dele. Se a gente não se aproximar dele, também não vai acontecer o milagre que você espera. Então, pegue a sua fé, trabalhe a sua fé, tente se aproximar de Deus, entrega nas mãos dele. Eu sei que não é fácil, porque a gente vive num plano natural, onde a gente quer fazer tudo pelas nossas forças. E pelas nossas forças não dá. Eu posso dizer que não dá porque eu tentei. E as coisas só aconteceram quando eu entreguei nas mãos dele a minha vida e disse, Deus, faz o que tu quiser da minha vida. O que eu quero é isso. E tu faz isso se for da tua vontade. E no tempo certo, quando tudo estava dando errado, quando todas as forças, quando as buscas já tinham acabado, quando nenhum satélite tinha me encontrado, e eles tentaram satélites da Noruega, de todo lugar, tentaram tudo. Só Deus me tirou de lá. Então, gente, eu não sei em que floresta vocês estão, não sei qual acidente vocês sofreram, não sei por qual tribulação vocês estão passando, mas não desistam. Não desistam da sua vida. A vida é um presente que Deus deu pra gente. Não desistam, tenham fé. Essa fé sem dúvida nenhuma, não cabe dúvida. Entreguem a vida de vocês na mão de Deus. Diz Deus, cuida. Mas não desistam, continuem caminhando. Na hora dele, no tempo dele, vocês vão receber o milagre de vocês. Toda honra e glória a Deus. Só Ele, só Ele, só Ele.